Muito bem, gente, show de bola, né? Vamos prosseguir com aquelas orações adverbiais, as últimas, né? Então vamos nessa, vamos lá, vamos trabalhar. Nós acabamos o vídeo anterior falando das consecutivas, né? Que eu chamava de as 4 cascavéis, matamos 2, faltam mais 2 agora, que são exatamente as concessivas e depois as condicionais. Passada essa parte, a gente entra num momento mais light, de orações de caráter adverbial, mas muito mais tranquilas, administráveis, sem muita confusão para a cabeça da gente. Então fica bem atento agora, a gente entendeu a primeira parte complicada, vamos agora fechar essa parte das orações complicadas, tá certo? Então vem para cá, vem com a concessão comigo, vem cá. Olha só, a concessiva ela funciona como um adjunto adverbial de concessão. Eu não sei o que é uma concessão, sinceramente. Bom, a gente pode dizer que uma concessão é uma contradição, né? É uma contradição que se instala na frase, ou uma adversidade. Ela lembra muito a oração adversativa. Eu acho que todos vocês se recordam daquela oração que tem mas, porém, todavia, contudo. Lembram das orações coordenadas? Pois bem, a adversativa ela apresenta uma adversidade, uma contrariedade, uma contradição, bem ao estilo da concessiva. Só que a concessiva ela tem, digamos assim, uma identidade própria, a começar pelas conjunções. Em muitas boas gramáticas você vai encontrar uma definição mais ousada de orações concessivas, ou um conceito de concessão. O que é que diz aqui? Ó? Uma concessão é uma ação incapaz de impedir que outra ação anterior ou posterior venha a ocorrer. Então, é possível que realmente nós tenhamos esta ideia. A oração concessiva ela não tem condições de impedir que outra ação aconteça. É um jeito diferente de vê-la, mas no fundo, tudo é uma contradição. Por exemplo, vem aqui comigo, quando eu digo assim, né? Embora eles fossem completamente apaixonados um pelo outro, terminaram o noivado semana passada. Veja, quando eu digo embora eles fossem completamente apaixonados um pelo outro, terminaram o noivado semana passada, o que eu penso? Pô, isso é uma contradição. Se eles são apaixonados, então que casem-se, sim ou não? Então a contradição é serem apaixonados um pelo outro e romperem o noivado. Não faz sentido isto. E a ideia de que a concessiva é uma oração incapaz de impedir que outra aconteça é exatamente isto. Quando eu digo embora fossem apaixonados um pelo outro, ou seja, o fato de serem apaixonados um pelo outro não teve a capacidade de impedir que o romance fosse terminado, que o noivado fosse terminado, né? Então, no fundo, é um jeito diferente de enxergar a mesma oração, mas estamos diante de uma contradição, de uma contrariedade, de algo que, uau, salta aos olhos, como é que pode? Como é que isso acontece? Enfim, fechou? Beleza. Tarefa que a gente vai ter que administrar agora é uma tarefa chata pra dedéu. Memorizar, gente. Não dá pra dormir no ponto. A gente tem que memorizar isso daqui, ó. Vem cá comigo, vem cá. Foi. Você vai ter que memorizar esta galera aqui, que é uma galera grandona. São as conjunções ou locuções conjuntivas de caráter concessivo, né? Então, olha só. Claro que algumas delas você já tem na sua memória, mas outras não. Por exemplo, cá pra nós, conquanto a gente não conhece tanto, na verdade. Posto que é uma concessiva zona, justo, é uma concessiva. Indica, posto que indica. Outra que a gente também não usa, em que pese. Como é que usa o em que pese? Digo já. Malgrado, a despeito de e não obstante. Cuidado com estas que nós marcamos em verde. Elas costumam aparecer em provas e costumam confundir o candidato. Muita gente não entende o que a oração quer dizer quando começa por um em que pese, por exemplo, ou confunde. Por exemplo, posto que é muito confundido como uma locução indicativa de causa, mas não é. Posto que indica concessividade. Então, naquela frase lá dos noivos, a gente poderia reescrevê-la assim: posto que fossem completamente apaixonados um pelo outro, terminaram o noivado semana passada. Entende? Então, eu poderia reescrever aquela frase, trocando embora pelo posto que. Muito cuidado com o conquanto, que se parece com outro rapaz que nós já vimos no vídeo anterior, que no caso foi o porquanto, que indica ideia de causa. Tá? Então, cuidado, não misturar o porquanto, que é lá da causal, com o conquanto, que é aqui da concessiva. Vamos aos exemplos? Vem cá comigo. Olha só. O exemplo 1 diz: conquanto a comunidade venha reclamando do acúmulo de lixo, não é novidade vê-la despejando em qualquer lugar público. Primeira providência, eu quero que você troque sempre o conquanto pelo embora.
troque imediatamente, sem medo de ser feliz. Toda vida eu troco ali, toda vida. Você vai notar que a lógica, que os sentidos eles vão ficar muito mais expressos no texto. Quer ver? Embora a comunidade venha reclamando do acúmulo de lixo, não é novidade vê-la despejando em qualquer lugar público. Como você vê, este embora, essa oração iniciada pelo embora, ela é incapaz de impedir que a outra aconteça. Ou seja, o fato de a comunidade reclamar que a cidade está cheia de lixo, este fato não consegue impedir que a mesma comunidade despeje o seu lixo em qualquer lugar. Né? Então isso é uma contradição. O mesmo aqui embaixo, ó. O homem é um ser dotado de inteligência e capacidade, se bem que nem todos as aproveitam para o bem de si e dos outros. Ou seja, o fato de o homem ser de inteligência, ele é inteligente e ele é capaz. Né? Mesmo assim, nem todos os homens eles conseguem aproveitar isto para o bem de si e dos outros. Que nem no último exemplo. Ele foi sempre um bom pai, em que pese sua ausência durante os primeiros anos de vida da criança. Note que esse em que pese, estranho ali, pois é, ó, este em que pese, gente, o objetivo dele aqui é marcar exatamente a contrariedade. Ué, como é que essa pessoa sempre foi um bom pai se ele estava distante, ausente nos primeiros anos de vida da criança? Ou seja, como é que eu passo 8, 9 anos longe do meu filho e mesmo assim sou um bom pai? Isso é uma contradição. Nem todos os pais que estão presentes são bons pais. Às vezes os ausentes são melhores do que os presentes. Né? Então, o que acontece? Quando eu leio em que pese sua ausência, eu tenho que levar em conta que esta oração ela irá entrar em conflito com a anterior. Tá certo? Perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem. Na sequência, nós vamos aqui ao próximo plano. O próximo plano traz um negócio interessante. Olha só. Observe que toda vida que a gente tiver uma estrutura de concessiva, pode ocorrer este movimento aqui. Isso aqui é um detalhe muito comum que certas bancas pedem. CESP, por exemplo, e ESAF gostam bastante, além da Fundação Carlos Chagas. Então, olha só. Quando você usar o embora, conquanto, apesar de que, o mesmo que, o posto que e o ainda que, nesta oração que será concessiva, você usará obrigatoriamente o verbo no modo subjuntivo. Pesquise um pouco aí. Verbo no modo subjuntivo é aquele verbo que indica hipótese, como se fosse uma hipótese, que indica uma incerteza, uma espécie de dúvida, tá? Dúvida. Já o indicativo é diferente. O indicativo ele indica exatamente o contrário, indica certeza, convicção, fato. Então, sempre que nós tivermos orações concessivas, haverá a oscilação quando estas conjunções aparecerem. Deu para perceber? Quando estas, não são com todas. Por exemplo, você notou que o em que pese não está aqui. É verdade, ele não está. Você notou que o se bem que também não está nesta linha. É verdade. Por quê? Porque não são todas. Essas aqui são aquelas que aparecem cumprindo este papel. Olha o conquanto, ó. Veja comigo aqui. Conquanto a comunidade venha. Tá vendo esse vem aqui, gente? Isso aqui é presente do subjuntivo. Conquanto a comunidade venha reclamando do acúmulo de lixo, aí vem a vírgula, aquela vírgula que a gente já esperava, né? Ó, tá aqui ela, ó. Não é novidade vê-la despejando em qualquer lugar público. E o você sabe que é presente do quê? Do indicativo. Então nós temos presente do subjuntivo no venha e presente do indicativo no certo? Cuidado, portanto. Ok? No se bem que não tem isso, veja. O homem é um ser dotado de inteligência e capacidade, se bem que nem todos as aproveitam. Nós temos dois presentes do indicativo. Isso quer dizer que vamos imaginar que a banca propusesse trocar o se bem que por embora. É claro que esta troca seria absolutamente negada. Eu não posso dizer o homem é um ser dotado de inteligência e capacidade, embora nem todos as aproveitam para o bem de si e dos outros, porque eu teria que colocar o verbo no subjuntivo. Eu teria que dizer assim, embora nem todos aproveitem, eu teria que mexer aqui, entendeu? Aproveitem a inteligência e a capacidade do homem para o bem de si e dos outros, né? O homem é um ser capaz. Entende? Então, para eu usar a estrutura, embora eu teria que mudar o regimento do verbo, mudar a flexão do verbo. Fechou?
Beleza, beleza. Muito bem, cuidado, cuidado, cuidado. Eu poderia trocar esse se bem que sem estresse nenhum por quem? Beleza, ó. Dá para trocar por mau grado, por exemplo. O homem é um ser dotado de inteligência e capacidade. Mau grado nem todos aproveitam. Não obstante. Beleza? Show de bola, show de bola. Bom, matamos a cascavel número 3, a concessiva. E agora as condicionais. Vamos aqui às condicionais. Bom, é a última cascavel, digamos assim. Tranquila, gente. Indica o quê? Uma condição. Uma condição é uma ideia que está amarrada a outra, né? Uma ideia que está presa a outra. Então, é uma adjunta adverbial de condição. Não é tão comum, é bem verdade. Primeiro ponto muito positivo a nosso favor. Professor, que bom que eu não tenho um monte de conjunção e locução para decorar. Justo. Nós temos poucas, ó. Se, a menos que, desde que, caso, contanto que. Bem menos ali, bem menos. E outro, ó, cuidado, viu? Não é ao menos que, viu? Não é ao menos que, não é a menos que, tá certo? Então, ó, joga fora isso daqui, tá legal? Vamos à próxima. Próxima dica diz assim que nós podemos ter ideia de condição iniciando com a preposição a e depois colocando o verbo no infinitivo. Por exemplo, a continuar essa chuva, toda a colheita será perdida. Então veja que esse a continuar aqui indica uma ideia de condição, né, ó, pois temos uma preposição a seguida de verbo no infinitivo. Perfeito? O mesmo no subsequente, olha só. Claro que o mesmo no sentido de que agora a gente vai pegar uma conjunção. Vamos pegar o exemplo da frente, o primeiro. O governo fará as obras prometidas. Olha aí, ó, o governo fará. Só que aí vem uma ressalva, né? Contanto que todos os ministros se empenhem. Ele quer dizer, existe esta condição, justo, contanto que o governo fará todas as obras prometidas, caso todos os ministros se empenhem, não é? Então você percebe a presença da expressão indicativa de condicionalidade, que é o contanto que introduz uma oração de valor condicional. Uma banca mais tradicional, o que faria com este contanto que? Pois é, uma banca tradicional, pegava este contanto que aqui, chamava, ó, que é certíssimo chamar assim, oração subordinada, adverbial, condicional. Deu para você ver? Bem fácil, bem fácil. E a anterior ele é a principal, com toda certeza. Deu para perceber? Show de bola, que nem aqui, ó. A colheita será perdida na condição de que a chuva não pare. Beleza, que bom, que bom, que bom. Ó, vem aqui antes de a gente prosseguir com as demais. Ó, ligado você tem que ficar. Essas 4 são as mais importantes. E aí, tem uma última coisinha aqui, um grande finale, que vai exatamente associar a concessiva que a gente acabou de ver com a condicional. Essas 4 que a gente está concluindo, que a gente vai concluir já, elas são as que mais frequentam as provas. Então, é ficar atento àquelas conjunções e locuções, memorizar principalmente as causais e as concessivas. São muitas, não é? Vamos ao grande finale? Vamos? E que grande finale é esse? É porque a gente vai ter um esquema muito parecido com o esquema da concessiva. Aí isso eu acho que não vai atrapalhar não, eu acho que vai mais ajudar. Vamos lá, vem comigo. Vou desaparecer. Olha só, olha o próximo, tá aqui. E ele viu um negócio desse parecido agora, justo. Só que lá era com as concessivas, agora a relação entre as condicionais e o modo subjuntivo. Coisa bem comum, comportamento normal e básico. Veja, caso você tenha as conjunções se, caso, a menos que, contanto que e desde que, o que você vai fazer? Você vai usar um verbo no modo subjuntivo, indicando incerteza, dúvida, e o outro no modo indicativo, denunciando ideias de certeza, denunciando ideia de fato. A gente viu isso lá nas frases analisadas, viu sim, ó. Tipo, o governo fará, isso aqui fará é futuro, né, gente? Ó, é futuro do presente, do indicativo. O governo fará todas as obras, contanto que todos os ministros se empenhem é presente do subjuntivo. Deu para ver? Show de bola. Então o movimento é esse. Ele aqui, a continuar essa chuva. Esse continuar é futuro do subjuntivo. Será perdida é futuro do presente também. Tá legal? Então movimentos muito parecidos. Cuidado, ó. Se, caso, a menos que, contanto que, desde que, seguida de verbo no modo indicativo. Tá legal? Depois da vírgula. Muito bem. E aí começamos as mais tranquilinhas. Primeiro, as comparativas. Gente,
Não tem como dar mancada aqui, olha só. As comparativas, vamos lá ver, as comparativas são as seguintes. Vamos aqui comigo. Primeiro que você não tem que se preocupar com a conjunção, só é uma, que no caso é que. Né? Nós vamos ter essas palavrinhas aqui que elas vão graduar a comparação. Nós podemos graduar a comparação em 3 níveis. Nível de igualdade, nível de... tá aqui, você está me vendo agora, show de bola. Nível de igualdade, nível de superioridade e nível de inferioridade. Então, essas expressões, mais, menos, tanto quanto, tanto como, elas vão só indicar o grau da comparação. Elas vão apenas graduar, se para mais, se para menos, se para igual, se para mesmo. Tá certo? O restante, a conjunção é a mesma, que. Você vai notar uma veia comparativa. Uma característica importante é que estas conjunções, estas orações, melhor dizendo, elas terão verbos, na maioria das vezes, subentendidos. Vamos ver na prática? Vamos, vem cá comigo. Foi. A economia do Brasil é mais equilibrada do que a da Argentina. Veja que a oração comparativa, gente, é essa daqui, ó, que eu estou destacando agora. Esta é a comparação? A comparação está sendo feita entre o Brasil e a Argentina. Quem se compara ao Brasil é a Argentina. Ou melhor, a economia argentina. E veja que o verbo ser está subentendido aqui. A economia do Brasil é mais equilibrada do que é a economia da Argentina. Deu para perceber? Show de bola, entendi sim. E aí, ó, há um detalhe interessante aqui. Vocês veem essa palavrinha que eu coloquei entre parênteses, esta de mais o, esta preposição de mais o? Pois é, sabe uma coisa? Ela é facultativa, gente. Facultativa. Ele é facultativa. Você pode usar ou não. Você pode dizer que a economia do Brasil é mais equilibrada que a da Argentina ou do que a da Argentina. Tá certo? Ou ele é tão fácil? Facílimas. Aí tem um detalhe aqui básico, olha só. Este detalhe é interessante. Vocês já ouviram falar que mais mal, vem aqui comigo. Vocês já ouviram falar que mais grande, mais pequeno, mais mal, isso é errado, né? Sinceramente. Eu vou dizer assim, olha, dependendo do que você construa, pode ser verdadeiro. Ué, pode? Pode. Como assim? Vem comigo. Ó, eu vou ler, em vez de dizer a você, eu acho que a leitura agora vai ser bem-vinda, ó. As formas analíticas representadas por mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, apenas, apenas devem ser utilizadas quando se comparam duas características de um mesmo ser. Apenas se comparam mesmo ser. Eu acho que eu entendi ali. Por exemplo, Pedro é mais bom do que esforçado. Quando eu digo que a bondade do Pedro é maior do que o seu esforço. O garoto é mais mau do que esperto. Sua maldade é maior do que a sua esperteza. E por fim, aquele cão é mais pequeno do que bravo ou que bravo. Olha só, sua pequenez é menor que a sua bravura. Então o que acontece, gente? Quando nós lemos frases assim, quando nós entendemos frases assim, note que a correção existe em função de se ter apenas uma, né, personagem ou um personagem sendo comparado. Se nós tivéssemos dois, como por exemplo, Pedro é mais bom do que João, então aí nós teríamos problemas. Estaria errado, ele estaria. O garoto é mais mau do que a amiga. Aquele cão é mais pequeno do que este gato. Se nós fizéssemos assim, nós estaríamos completamente equivocados. Tá legal? Cuidado, portanto, vamos ao próximo vídeo. Show de bola? Bacana essa observação, né? Já vi muita gente dar mancada aqui, sabia? Você não vai dar essa mancada nem a pau. Vamos agora às comparativas, gente. As conformativas. Vem aqui comigo. As conformativas indicam apoio. Indicam, assim, a fonte de referência quando você afirma algo. Elas são muito simples. Por exemplo, eu quero fazer uma afirmação, mas essa afirmação não é minha. Então eu vou chegar e vou dizer assim, olha, para não criar confusão, segundo o jornal tal, entendeu? Olha, de acordo com o professor fulano de tal, vocês entendem? Então assim, é uma maneira de eu me desvencilhar de uma verdade que ainda possa ser questionada, né? Então, olha, segundo o jornal X, o edital só vai sair amanhã. Não sou eu quem digo isto, entende? São poucas conjunções ou locuções conjuntivas, eu acho que você vai tirar de letra. Vem cá comigo. Foi.
Por exemplo, como, conforme, segundo e consoante. Segundo revelou o IBGE, brasileiros estudam mais hoje do que na década passada. É verdade ali. É verdade, ó. Quem está dizendo isso não é o jornal, é o IBGE, justo. E querem a verdade, gente? Caso você queira, sabia? Você pode suprimir o verbo. Ele, se eu suprimir o verbo, o que eu tenho? Bom, você tem a manutenção dos sentidos originais do texto, porque cá para nós continua ainda fazendo sentido. Ó. Segundo o IBGE, é verdade, ele continua fazendo sentido. A questão é que quando você joga fora o verbo, você transforma isso daqui, ó, segundo o IBGE, isso daqui não é mais uma oração. Só é a oração se tem verbo, né? Então isso aqui, sem o verbo, vai ser meramente um adjunto, olha aí, adverbial, de que, gente? De conformidade. E antes com o verbo era uma oração conformativa. Justo, só muda isto. Consoante divulgou o governo, o Brasil não deve sofrer com a crise na Europa. Aí o consoante, indicando ideia de acordo, de conformidade. Beleza? Aí é fácil essa daqui. Só que eu dizia, as complicadas são as causais, né, as consecutivas, as concessivas e as condicionais. As demais são muito tranquilas. E vamos à final. Ó. Final indica finalidade, propósito, objetivo. Duas coisinhas, ó, duas, a fim de quê e para quê. Nem dói. E uma observação. Também podemos ter preposição para mais verbo no infinitivo, indicando ideia de finalidade. O brasileiro procura economizar no fim do ano para que consiga comprar mais em janeiro. Ou seja, isso daqui é o fim. Quando eu falo fim, eu me refiro à finalidade. Isso aqui é o objetivo da ação de poupar, né, economizar no fim do ano. Ou seja, com qual objetivo eu poupo no fim do ano para comprar mais nas promoções em janeiro. Deu para ver? Beleza. Para sair mais cedo, o funcionário adiantou os compromissos. Nós temos uma estrutura invertida e do mesmo jeito. O funcionário adiantou os compromissos com o objetivo de sair mais cedo. Né? Portanto, a finalidade, a ideia de finalidade está bem expressa. Ele podia trocar a fim de que aqui? Poderia. O brasileiro procura economizar no fim do ano a fim de que consiga comprar mais em janeiro. Veja que não tem nenhum tipo de trâmite aqui não. É óbvio que eu não vou deixar passar em branco isso daqui, ó. Cuidado, senhoras e senhores. O afim da ideia de finalidade é sempre separado. A fim de que não existe na norma, viu, gente? Essa estrutura não vai existir. Ó, vem pra cá comigo. Afim, tudo junto. Indica assim, ó, juntinho, né? Juntinho. Afim, não são um abraçadinho com o outro. Aí você pensa assim, quando o fulano está afim da Beltrana, porque ele quer ficar assim, juntinho da Beltrana, não é assim, né? Então você vai guardar assim, ó, afim. Quer dizer, ideias juntas, pessoas unidas, propósitos unidos. Então se eu digo assim, nós temos pensamentos afins, que os nossos pensamentos são próximos, são parecidos, estão abraçados, estão em sintonia. Vocês entendem? Então quando eu digo, eu estou afim da Beltrana, lá da 8ª série, então eu estou querendo ficar assim com aquela Beltrana. Entendeu? Beleza? Agora, ele saiu daqui a fim de conversar com a Beltrana. Ele não necessariamente está apaixonado pela Beltrana. Ele apenas está com o propósito de conversar com ela. Beleza? Esquece não. Vem comigo, vem comigo. Proporcional. Eu sempre digo que a proporcional é a oração mais matemática de todas. Porque nós vamos ter, gente, um gráfico. Ou de ascensão ou de queda. Ele não entendi. Como assim? Observe. Primeiro, nós vamos pensar as locuções conjuntivas que são bem fáceis. A proporção que, a medida que, tanto mais, ao passo que. As duas primeiras, muito conhecidas nossas. Concordam? Beleza, então vamos lá. À medida que o país se desenvolve, o nível de satisfação da população aumenta. Quando eu disse matemático, eu estou dizendo o seguinte, ó, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então nós temos aqui no eixo do X, o desenvolvimento do país. Né? Ó, por exemplo, segundo o exemplo da frase. E, paralelamente, ao mesmo tempo, no eixo Y, nós encontramos o quê? O nível de satisfação da população sendo aumentado. Poderia ser também o contrário, né? À medida que
todos perdem o emprego, a insatisfação popular é geral. Então nós temos ideias proporcionais, ideias que se harmonizam em torno de uma concomitância, numa imagem muito matemática, né? Exemplo último: ao passo que todos pensam do mesmo jeito, a sociedade deixa de evoluir. Perfeito, exatamente é isso que temos. Beleza, vamos aqui à última. Nós abrimos o vídeo anterior com as temporais, vamos fechar agora com as temporais também. Olha só, primeiro lembrar que as temporais têm muitas conjunções, mas estas muitas conjunções têm, digamos assim, elas são bem conhecidas, nossas, não causam muito sofrimento para o candidato. Observe: quando, em quando, sempre que, assim que, desde que, logo que e mal. Quem erra frases que digam: olha, logo que eu chegue, eu te aviso. Olha, sempre que eu chego aqui, chove. São marcações, são expressões que indicam ideia de tempo. Então, introduzirão orações adverbiais temporais, gente. Tipo: o homem sofre na vida quando se vê sem norte, ou ele fica triste enquanto vê cenas de violência. Detalhe: também podemos manifestar ideia de temporalidade começando com ao mais infinitivo. Por exemplo, ao terminar a aula, vou ao banco. Ora, quando terminar a aula, vou ao banco. Então eu posso ter ao mais infinitivo, que ainda assim vamos marcar ideia de quê? De tempo, tá legal? Beleza, beleza. Ele acabou, ele quase. Vem cá comigo antes de a gente ver isso tudo aqui. Esquece isso aqui que eu tô... Ó, tá aqui. Pronto, posso ficar do ladinho. Tá bacana aqui, tá show de bola. Gente, se liga numa coisa, viu? Olha, eu chamei esse capítulo de locuções mistas. Como assim, ali? São aquelas palavras que podem, ora, funcionar como concessivas, ora como adversativas, por exemplo. Então elas rodam em dois sistemas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a conjunção por quê? Ela roda no sistema da explicação como no sistema da causa. A gente debateu isso bastante, né, nos vídeos anteriores. Eu não vou levantar essa discussão aqui de novo. Por exemplo, pois que, do mesmo jeito, tanto roda lá no sistema da explicação como no sistema da causa. O desde que a gente já viu agora há pouco, tanto pode indicar a ideia de tempo, né, desde que cheguei aqui fulano de tal, para de reclamar, tempo. Mas esse desde que pode marcar também ideia de quê? De condicionalidade. Olha, iremos à praia desde que não chova. Tá? O não obstante, cuidado, olha aí, ó, não obstante, bem aqui, bem pertinho de mim aqui, tá aqui, ó, eu tô aqui mexendo a caneta, tá vendo aqui, ó, beleza, então, não obstante, tanto indica a diversidade como ideia de quê? De concessão. Então, não dá para dormir no ponto, ou seja, ele grifa lá, aí isso aqui manifesta a ideia de A, concessão, B, tempo, C, conformidade, D, causa, E, comparação. Claro que é explicação. Se tivesse causa no lugar de explicação, seria a causa. Certo? E as duas últimas, ao passo que tanto pode manifestar uma ideia de proporcionalidade como de concessão. Vai depender muito do contexto. Ao passo que liga relações concomitantes. Tipo, ao passo que todos contribuem com os seus impostos, a sociedade se beneficia como um todo. Bom, aqui no Brasil não, isso aí é lá na Europa, né, que a gente paga os impostos, mas a gente não se beneficia muito não, aliás, quase nada a gente se beneficia. Então o que acontece? Este proporcional e concessivo do ao passo que, tranquilo, né? Ou seja, eu manifesto sim ideia de proporcionalidade, também posso manifestar a ideia de concessividade. Imaginemos se eu dissesse ao passo que todos riam dentro da casa, fulano de tal chorava desesperadamente. E aí nós temos uma ideia de contradição, de contrariedade. E a última, o como, que pode ser causa ou pode ser conformidade. Como disse o jornal, conforme disse o jornal, ou como choveu muito, tudo ficou alagado naquele lugar. Então nós temos o quê? Uma edição de causa e consequência. Última telinha para a gente fechar estes 30 minutinhos. Olha só, eu falava agora há pouco das conjunções mistas. E agora, ó, todo cuidado do senhor é pouco. Vou falar agora das parecidas. Eu vou até desaparecer para você ficar só olhando-as. Vou desaparecer.
fui, já era. Porquanto é a mesma coisa aqui, porque que manifesta ideia de causa, se liga. Conquanto é a mesma coisa aqui, embora, ó, porquanto, olha que os finais são iguais, ó, anto, né, ó, tá vendo os finais aqui? Conquanto é a mesma coisa aqui, embora que indica concessão, contanto que é a mesma coisa que caso, que indica condição, é tudo com C, né, causa, concessão, condição. Portanto, é a mesma coisa que logo, que indica ideia de conclusão, eita pau. Entretanto e no entanto, troco por mas por contudo, ambos indicam ideia de adversidade. Cuidado principalmente com estes aqui, ó. Esses aqui, aliás, com todos, tô ficando maluco. Com todos, por quê? Porque todos terminam com anto, gente. Todos terminam com anto, né? Ou seja, não é pelo começo que você vai se basear, pelo fim que você vai se basear. Você vai se basear pelo começo. Perfeito? Show de bola? Bacana? Então vem fechar aqui, vem fechar. Espera aí que eu volto lá embaixo, aperta o botãozinho que retorna. Tchau.